Boa noite a todos. Não deu para cumprimentar todo mundo pessoalmente, né? Mas sintam-se abraçados, como diz a dona Ana, né? Todos. Aqui é sempre um ambiente acolhedor, é muito bom estar no Nova Era. Eu estou aqui há muitos anos, né? E esse mês de abril nós estamos comemorando um mês todo de aniversário do Nova Era, então vamos estar fazendo aqui algumas atividades relativas a esse mês que para nós aqui é especial, tá certo? Então vamos agora, todos nós que aqui estamos, vamos nos tranquilizar, vamos relaxar um pouquinho, vamos buscar a presença da espiritualidade que está aqui conosco. Mais do que buscar a presença, a gente tem que sentir a presença da espiritualidade conosco. Assim como temos que sentir a presença de Jesus conosco neste momento aqui onde estamos. Porque a presença de Jesus nós temos que sentir sempre, onde estivermos. Nos momentos que parecerem difíceis em nossas vidas, busquemos sentir a presença de Jesus ao nosso lado, nos fortalecendo, para que possamos superar nossas adversidades. Vamos buscando e sentindo também a presença de Deus junto conosco, esse Pai Criador, esse Pai maravilhoso que nos provê, que nos dá tudo aquilo que precisamos para vivenciarmos nossa existência física e aprendermos aquilo que viemos aqui aprender nessa existência. Então, confiantes que estamos na presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade, vamos nos preparando para dar início a mais uma atividade desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Como sempre, é muito bom estar aqui. Peço a paciência de vocês, aos que estavam a semana passada. Hoje vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. E a semana passada, tivemos a oportunidade, quem estava, de recebermos a mensagem no final dos trabalhos do mentor dos trabalhos da casa. E me chamou muita atenção que ele nos pediu para percebermos, aliás, nos alertou, né? E pediu para que percebêssemos que a maioria das dores que a equipe de espíritos trata nos tratamentos da casa são dores voluntárias, né? São pedras que nós mesmos estamos colocando no nosso caminho. E aí eu fiquei refletindo nisso ao longo desses dias. E é interessante o quanto nós desconhecemos duas ferramentas poderosíssimas que nós temos à mão e que desconhecemos quase que por completo, né? O poder do nosso pensamento e o poder da prece. Para nós percebermos o quanto nosso pensamento é poderoso, eu gostaria de convidá-los para um exercício muito rápido. Então eu vou narrar uma cena e queria que vocês acompanhassem comigo. Quem se sentir à vontade de fechar os olhos para visualizar, fiquem à vontade. Então eu gostaria que nós nos observássemos diante do mar, numa praia. Vamos sentir a brisa batendo no nosso corpo. Diante dessa praia nós estamos descalços. A gente mexe os pés e sente a areia nos dedos. E nós caminhamos até o início do mar, onde as ondas já ficam fracas, a areia molhada. O nosso pé afunda nessa água. E aí a gente tenta dar um passo, o pé fica grudado na areia e nós caímos no mar e molhamos o bumbum. E aí a gente pode abrir os olhos e vamos observar o seguinte. Um exercício super simples que todos nós visualizamos. Alguns até sentiu a água batendo no bumbum quando caiu. Mas percebamos o seguinte: eu que não sou ninguém, conduzi todo mundo que participou do exercício. Todo mundo pensou o que eu queria que vocês pensassem.
existem pessoas que compreendem muito mais do que eu essa ferramenta e nos manipulam para que nós pensemos, sentimos e façamos, aliás, exatamente o que eles querem. E nesse sentido, sem nos darmos conta da imensa ferramenta que é o nosso pensamento que nós temos à mão, nós somos conduzidos pelos marketings da internet, como o Jair muito bem colocou, somos conduzidos por quem compreende e manipula muito bem isso daqui, assistimos às novelas que eles querem que nós assistamos, vibramos com o personagem que eles querem que nós vibremos, sentimos raiva do outro, nos envolvemos completamente com o filme, com uma determinada música, deixamos-nos levar pelos pensamentos e, naturalmente, ao pensar, nós sentimos e o ciclo reforça o outro. O que nós sentimos aumenta o poder do nosso pensamento, que manda o código para o que sentimos, e aí a gente entra no ciclo que nós nem percebemos. E aí eu gostaria que a gente refletisse sobre a seguinte história, e que sempre que possível a gente pode meditar sobre ela e sobre outras, né? Uma história de um imenso médico, o nosso grande pastor de almas, né? A história de Jesus estava lá na casa de Pedro, tinha curado a sogra de Pedro recentemente e tinha uma multidão absurda que batia a porta. E naquele dia específico, depois de pregar, ele já tinha curado um número absurdo de pessoas. Já demonstrava um certo cansaço e que Pedro na porta, controlando a multidão que se aglomerava ali, tanto na casa quanto na região, controlava quem entrava e quem saía, percebeu no olhar de Jesus o extremo cansaço, né? E já estava disposto a encerrar as atividades, né? Mas nesse dia específico, um paralítico, que estava acamado já há alguns anos, ouviu que Jesus estava ali e ele desejava ardentemente ser curado por ele. Mas não podia andar, estava amargurado na cama, e o único recurso que ele se viu disposto a ter ali para que conseguisse chegar até Jesus foi pedir para alguns amigos, né? Então ele pediu para os amigos que o levassem na sua cama até Jesus. E os amigos de pronto levaram, mas chegando lá tinha uma multidão tão grande, eles viram que não tinha como passar pelaquela multidão carregando a cama, nem tampouco colocando o amigo nos ombros. Então alguém teve a ideia de subir na casinha de Pedro e descê-lo pelo telhado. E assim fizeram, enquanto os dois subiam, o paralítico, o amigo ali na cama, um já ia desmontando o telhado, amarraram as cordas e foram descendo, de forma que ele foi posto aos pés de Jesus. E ele se viu ali naquela sala, de frente do mestre. Jesus olhou e falou: Natanael, filho de Elias. E ele, surpreso, falou: mas o senhor me conhece? E Jesus fala: eu sou o bom pastor, e como tal, conheço cada uma das ovelhas que o meu Pai me confiou. E ele, muito emocionado ali, mal contendo as lágrimas, ficou quieto diante de Jesus. E Jesus olhou e falou: perdoados estão os teus pecados. Mas ao mesmo tempo ele pensou: mas quem é esse homem que me conhece pelo nome? Mas será que ele tem o poder de perdoar os pecados das pessoas? E teve um momento de dúvida. E Jesus, percebendo seus pensamentos, virou para ele e falou: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda. E diante do silêncio ele virou e falou: levanta-te, pega o teu leito e anda. E Natanael sentiu um estremecimento no seu corpo, levantou, pegou o seu leito e saiu. E
Pedro, logo na sequência, percebendo que Jesus estava exausto, encerrou as atividades, foi de encontro ao mestre, o pegou, o envolveu com seus ombros e o tirou dali. Logo mais à noite, ele foi atrás de Jesus, que viu ele numa pedra sentado, meditando. E Pedro, feliz, hoje o dia foi imensamente produtivo, né? Sentou-se de frente de Jesus e ficou contemplando ele, né? Ele ficou maravilhado com a beleza de Jesus, né? E pensava, mas que homem belo, né? A beleza do mestre é ímpar, né? E ele percebeu que Jesus estava meio triste e começou a chorar. Mas Pedro, ainda animado, falou, mestre, né? Certamente tu choras pelos êxitos do dia de hoje, né? Curaste uma multidão imensa de doentes. Expulsaste os demônios dos endemoniados. Né? Aliás, uma pequena pausa, né? Naturalmente era assim que dizíamos das pessoas obsidiadas, né? Processo imensamente natural de sintonia, onde o médium, sem dar-se conta do poder do seu pensamento, recebe as sugestões que lhe são dadas e naturalmente entra num processo imensamente de uma conexão muito grande, né? E nesses casos específicos, né, aí as possessões já são tão grandes que quem dirige o corpo já não é mais o morador, é quem está fora dele, né? Processo imensamente natural, só fazer um parêntese, e tão comum que Kardec perguntou para os espíritos, né? Já percebendo tudo isso, que Kardec não era bobo, né? Virou e perguntou para os espíritos têm que tipo de poder de interferência nas nossas vidas? Né? Os espíritos dão uma resposta muito simples. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Frequentemente. Por um processo muito simples, né? Nós estamos aqui, como muito bem disse o Jair. Casa Espírita tem um ambiente protegido, nós entramos aqui e temos a oportunidade de receber a influência de bons espíritos. E nesse caso nós chamamos de inspiração, né? Unicamente para ficar mais didático. Os bons espíritos nos influenciam, aliás, nos inspiram. Já os mais equivocados... Aí eles dão uma sugestão com mais intensidade, né? De tal forma que, no meio de uma discussão, por exemplo, estamos no calor das nossas emoções, não escutamos os nossos protetores, pedimos para termos paciência, termos tranquilidade, silencia. Muito frequentemente nós escutamos o outro, né? Mas de novo você vai dar oportunidade para esse traste. E aí, sem perceber, nós falamos, mas de novo eu estou te dando oportunidade. E alguém sugere, mas você é muito bobo, né? E aí, eu não sou bobo. E aí aumenta-se a discussão e ali continua. E sem perceber, nós falamos o que querem que nós dissemos. Nós fazemos o que querem que nós façamos. Por isso que é um processo imensamente natural e que os espíritos responderam que Kardec. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Não que o nosso corpo é tomado. Mas ou nós recebemos o conselho de um lado ou do outro. Ou a gente escuta o conselho de quem nos quer o bem, ou de quem quer a discórdia. E ao receber essa sugestão, aí sim, nós estamos sendo conduzidos sem nem percebermos. Voltando. E Pedro diz, então certamente estás feliz pelas curas, pelos endemoniados que saíram sãos. E Jesus, triste, continuou chorando e falou, nem eles, nem tu ainda me compreendem. E Pedro, de fato, não compreendeu o que Jesus quis dizer.
Eles permaneceram em silêncio mais um tempo e Jesus falou: Natanael, nesse momento, está numa estalagem, bebendo com os amigos e procurando a companhia das mulheres equivocadas. E Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que relata essa cena que eu estou contando, ela ainda diz para a conversa de Pedro e Jesus e vai exatamente onde Natanael está. E ele está feliz da vida, dançando, bebendo, já totalmente embriagado, em companhia de alguns amigos que falam: mas conta de novo, o que foi que te sucedeu hoje? E ele conta sem nem saber o que estava acontecendo direito, bebendo novamente. E ela narra mais um pouco e volta para a conversa de Pedro com Jesus. E fala: certamente que ele tinha pecados. E lhe foi feita uma concessão. Ele não estava preparado para a cura. Mas Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer unicamente a nossa felicidade. E a ele foi concedida a oportunidade de livrar-se do sofrimento momentâneo para que pudesse gozar da felicidade novamente. Mas ele não está com maturidade para tal. E ele vai contrair novos débitos, de forma que curá-lo vai ser irreversível. Somente a dor, através do tempo, vai dar a ele maturidade para que ele consiga a cura novamente. E Jesus discorre mais um pouco com Pedro, e ali ele termina mais um pouco a conversa. Quem quiser perceber os detalhes, livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. E aí eu lembrei da mensagem do nosso mentor, e dessa frase específica de Jesus. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer a nossa felicidade. Mas muitas vezes nós não percebemos, não paramos sequer para pensar, para agradecer. Ter a oportunidade, mais uma vez, de acordar, abrir os olhos na cama e sair para começar as nossas atividades, agradecendo a Deus e pedindo para voltar. Que a gente sai, mas não sabe se volta. E aí nós voltamos, nos deitamos, esquecemos de agradecer pelo dia, esquecemos de pedir tranquilidade no sono, esquecemos de perceber a oportunidade valiosa de termos esse instrumento físico, que tem inúmeras células trabalhando pelo nosso equilíbrio. Então vejamos e pensamos quantas células trabalham no nosso corpo para que o corpo esteja aqui, feliz, sadio, em equilíbrio, dando-nos a oportunidade de sermos felizes. Quantos de nós agradecemos por vivermos mais um dia livre de dores? Ou quem está com o ciático atacado, fala: obrigado que pelo menos ainda dá para andar, Mais difícil que a dor do ciático é a dor de estar sentado, deitado, sem poder se movimentar. E quem está deitado, acamado, sem poder se movimentar, quantas vezes nós lembramos de agradecer porque ainda enxergamos, porque ainda podemos expressar verbalmente o que estamos sentindo, ou pedir a ajuda de alguém. Então veja quantas ferramentas nós temos e não percebemos o quanto somos dadivosos por isso. E aí vamos vivendo, sem darmos conta do imenso poder que temos à mão, que é a ferramenta do nosso pensamento, e nos esquecemos completamente do poder da prece. Eu peço licença para narrar um fato que aconteceu comigo. Devia ter ali uns 18, 19 anos. Estava voltando da casa da namorada, minha atual esposa. Naquela época que ainda não tinha o circular no Taboão da Serra. Então peguei uma
perua, Perua era uma van que tinha bastante gente, e estava voltando, né? Peguei ali no Hospital Family, Taboão da Serra, mais ou menos no meio da BR, um pouquinho antes do que hoje é o shopping, entrou 2 jovens, a van já estava cheia, e aí eu senti um estalo na cabeça e olhei para eles, né? Logo para entrar. E percebi que eles já foram ali mais para o canto, estavam bem agitados, né? Em determinado momento do trajeto, eles tiram 2 armas de fogo e um deles estava profundamente agitado, né? Tremia, né? Muito provavelmente era a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo. E eles entraram para assaltar aquela perua, né? E eu lembro que eu olhei para eles e falei, deviam ter a minha idade ou menos, né? E falei, meu Deus, né? Vai assaltar todo mundo aqui. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer é orar. E eu lembro que eu fiz uma prece mais ou menos nesses termos, né? Falei, Senhor, né? Uma profunda compaixão daqueles 2 jovens, né? Não permita que eles cometam um crime muito maior do que esse, né? Acalme os 2 e não deixe com que eles façam mal fisicamente a ninguém que está aqui. Os bens materiais vão, mas ampara eles para que a queda não seja maior. E eu olhava para eles, né? E eu estava logo na primeira fileira, sozinho na primeira fileira. Então eles entraram, começaram do fundo, pegando a carteira de todo mundo. Naturalmente eu também tirei a minha do bolso, mas como não sou bobo, deu tempo de tirar o RG dali e coloquei no bolsinho da camisa. E eles passaram uma sacolinha, colocaram a carteira, na época não tinha celular, de todo mundo naquela sacola. E quem estava no fundo chegou no quem estava na frente, de pé, no final da minha fileira. Eu estava encostado nas janelas, tinha uns 3 espaços e ele parado no corredor. O último virou e falou, acabou? E o da frente, tremendo, com a arma, apontando para o motorista, falou, acabou, não tem mais ninguém, só o motorista aqui na frente. Então, o que estava com a sacolinha, sentou-se ao meu lado, não me viu. Eu continuei vibrando pelos 2 e pelo motorista também, para que ele não tivesse um ímpeto de revolta e fizesse alguma besteira no volante. Mais ou menos um pouco à frente eles pediram para parar, desceram, eu coloquei a carteira no bolso e falou para o motorista seguir o roteiro. O motorista foi, uns 2 minutos depois, falou para todo mundo se acalmar, que ele não ia cobrar passagem de ninguém, ia deixar todo mundo no seu respectivo ponto de ônibus. E quando chegou o meu ponto de ônibus, eu ainda agradecendo pela viagem, que inevitavelmente acabou muito bem. Lembro que eu tirei o passe, vale transporte, e paguei a passagem. E o rapaz pegou e falou, ué, eles não levaram nada seu não? Aí eu falei, isso aqui estava no bolso da camisa. Paguei a passagem, desci e fui embora, ainda agradecendo e pedindo proteção até chegar em casa, que o trecho maior era imensamente escuro. E eu sempre lembro desse fato, né? Porque nós desconhecemos completamente o poder da prece, né? Diante da dificuldade, nós frequentemente nos entregamos ao desespero e às vezes à revolta, né? E nos esquecemos dos bálsamos que a prece possibilita diante de qualquer situação. A prece acaba sendo uma chave poderosíssima que nós temos à mão para poder entrar em contato com quem nos quer o bem. Voltemos a Kardec, né? Frequentemente são eles que nos dirigem. Então, no momento de prece, nós temos a oportunidade de romper a sugestão que estamos aceitando ao longo de um tempo, e que frequentemente não é a que nos possibilita equilíbrio, não é a que nos possibilita felicidade. E no momento da prece nós temos a oportunidade de entrar em sintonia com outra pessoa. Quem não leu o livro Nosso Lar, mas de repente teve a oportunidade de ver o filme,
Lembremos-nos do personagem principal, André Luiz, que só pôde ser resgatado num momento de reflexão. Quando se viu ali na lama, uma imensa ferida no abdômen, ele parou e pensou, refletiu com ele mesmo: mas será esse o objetivo da vida? Será que a força maior que nos rege nos criou para isso? Para a dor e para o sofrimento? Eu me recuso a acreditar nisso. E nesse momento ele vê Clarencio em pé diante dele, estendendo-lhe as mãos. E ali ele foi resgatado. Mais à frente, o livro tem detalhes absurdos, mas no filme vê-se muito bem isso. Aliás, no filme não mostra, é no livro. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Numa conversa com Clarencio, ele fala: mas é impossível que eu tenha passado 8 anos lá e ninguém veio em meu socorro. E o Clarencio, é no livro, o Clarencio vira para ele e fala: mas o socorro estava ao seu lado todo esse tempo. Nós só pudemos resgatá-lo no momento em que você fez uma prece e saiu da sintonia do local onde estava. Então vejamos, a mãe dele frequentemente ia visitá-lo e tentava auxiliá-lo e nada podia fazer em benefício dele, porque ele estava entregue ao pensamento de revolta e à dor que sentia. Somente no momento em que ele parou para reflexionar: a vida é mais que isso, foi que ele viu uma mão estendida para tirá-lo da dor e do sofrimento. Depois, quando encontrou a mãezinha dele, ele foi melhorando, se equilibrando, curando as feridas e percebendo, quanto sofrimento ele teve e que podia ser evitado. O período que ele estava lá entregue à revolta, à dor e ao sofrimento podia ter sido abreviado. Assim como as nossas, assim como as nossas dores podem ser abreviadas, assim como as nossas dores, de repente, pode acabar. Lembremos-nos da mensagem do mentor: pedras que voluntariamente estamos colocando no nosso caminho. Então, nesse momento, vamos lembrar de um outro trecho de Jesus. E aí é um exercício para que a gente possa fazer ao longo do nosso dia. Lembrar de Jesus, pensar em Jesus, mudar o pensamento. E naturalmente, esse pensamento vai acalmar um pouco as emoções, que vai alimentar um pensamento um pouquinho melhor, que vai melhorar as emoções, que vai melhorar o pensamento, que vai melhorar as emoções. E o ciclo de equilíbrio vai voltando para o nosso eixo. Jesus caminhava e veio até ele uma delegação de um pequeno grupo de judeus. Veio e falou: mestre, existe aqui na cidade um centurião. Ele não é judeu, mas é um homem de bem. Tem uma fama reconhecida por isso aqui na cidade. E nos ajudou a construir o nosso templo. E eis que ele tem um servo, que se não tiver uma ajuda divina, ele vai morrer. Então ele pediu que viéssemos ao seu encontro, para que tu vá até a casa dele, para que cure o seu servo. Jesus parou um pouco, olhou para aquele grupo de doutores da lei, que veio pedir, interceder pelo centurião, e ele já ouvia falar do centurião daquela cidade. Virou para o grupo e falou: eu vou com vocês. E o grupo ficou maravilhado e começaram a caminhar. Naturalmente, o centurião ficou sabendo da resposta de Jesus e o grupo foi surpreendido por um outro grupo de servos desse centurião.
que veio ao encontro de Jesus e falou: Senhor, o meu Senhor pede que tu não vás até a casa dele. E o grupo ficou surpreso, né? O grupo, exceto Jesus, né? O grupo que veio pedir intercessão pelo centurião ficou surpreso. Mas ele pede para vir, agora pede para não ir. E o interlocutor vira para Jesus e fala: ele manda dizer-te que não és digno de que tu entres na casa dele, porque ele é pecador. Mas o meu Senhor é militar. Ele conhece a hierarquia. Ele tem sob o comando uma infinidade de soldados, que se disser para um, vá até lá, ele vai. E se disser para outro, vem até aqui, ele vem. E se der a ordem para um outro e falar, faça isso, ele vai e faz. Então ele manda dizer-te que tu tem os anjos sob teu comando e que não vás até a casa dele. Basta que dê o comando para um desses e nesse momento o seu servo será curado. E Jesus vira-se para o interlocutor e para o grupo de judeus e fala: em verdade, em toda Israel eu não encontrei um homem com tamanha fé. Vá e diga ao teu chefe que assim será feito. Quando o grupo voltou, encontrou o centurião jubiloso pela cura de seu servo preferido. Então vejamos o poder que a fé e o pensamento têm na nossa vida. O poder de pensar, o poder de se acalmar e o poder da prece. Mesmo no momento de desespero, orar. Uma ferramenta que todos nós temos à mão. Nós temos a oportunidade de adentrar no ambiente de quem nos quer imensamente bem. Nós podemos sair da zona em que nos encontramos e subir um degrauzinho, mesmo que momentaneamente. Mas esse instante, às vezes, é o necessário para que a gente perceba a mão que se encontra todo o tempo diante de nós, para nos dar apoio, força, saúde, alívio, para nos dar ânimo, para nos fortalecer em todos os momentos. Porque, de novo, repetindo as palavras de Jesus no colóquio com Pedro, Deus não quer o nosso sofrimento. Ele quer a nossa felicidade. O sofrimento que nós temos, todos eles, são voluntários. Por uma simples lei de ação e reação, onde todos nós somos livres para fazer exatamente o que quisermos. Mas temos o dever de arcar com toda a responsabilidade dessas atitudes. Então, meus amigos, que a gente possa lembrar desse bom pastor que conhecemos nominalmente, que conhece cada um de nós, que sabe das nossas dores, sabe das nossas dificuldades e espera pela nossa imensa felicidade. Que possamos nós nos imaginar no lugar do Natanael, diante de Jesus, e ouvindo a sua voz suave: teus pecados estão perdoados. E que a voz da nossa consciência possa nos dizer: levanta-te e anda. Então, meus amigos, que o bom pastor esteja sempre conosco. E nesse momento eu gostaria de agradecer pela paciência que vocês tiveram mais uma semana. Obrigado. Bom, gente, boa noite a todos mais uma vez, né? Muitos eu não cumprimentei, mas sentam-se aí todos abraçados. Inclusive também os irmãos que estão nos lares. Hoje a gente vai ter um pouquinho de surpresinhas aqui, coisas assim bem especiais mesmo, né? Antes disso, eu vou chamar aqui o Geraldo para ele vir dar uma palavrinha com vocês sobre a nossa ação de domingo. Boa noite a todos. Prometo o que ela pediu. Vou ser bem breve.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa ação social que realizamos agora no domingo, onde tivemos que fazer as marmitas aqui mesmo na Casa Espírita, né? Foi montado aqui todo um aparato, foi feito assim, de uma maneira bem... que tinha aqui mais de 20 colaboradores encarnados, tá? Que os desencarnados tinha um monte aí. Mas assim, foi assim uma coisa muito... uma força muito além. E quero agradecer a todos vocês que colaboraram de uma maneira em orações, em vibrações e por que não também material, né? Agradecer porque foi realizado como se fosse aquela turma de formiguinha que vai levando as coisas, sabe? Entregamos roupas, entregamos tênis, Você precisava de ver a felicidade dessa turma lá dos nossos irmãos lá em situação de rua. E a gente vai sempre num lugar ali que tem muitas pessoas necessitadas. E assim, o que eu tenho para falar mesmo é agradecer a todos vocês. E que foi uma ação assim que, se não fosse vocês, não teríamos realizado. Tá? Obrigado a vocês todos. Bom, gente, então, nós estamos agora, no mês de abril, completando 30 anos, né, de fundação da nossa casa, né, da nossa casa querida Nova Era. Então, nós colocamos flores, esse é um primeiro passo, né, de nossa homenagem para a nossa espiritualidade querida, né, para Jesus e para cada um de nós. E nesse mês todo a gente vai fazer pequenas homenagens. E no dia de hoje, então, a homenagem, né, vai ser de minha parte. Cada semana a gente vai trazer uma surpresa diferente. Então, eu vou vir aqui falar um pouquinho, bem breve também, porque se eu for contar tudo, eu vou ficar aqui a noite toda, aí não vai dar tempo, né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre a trajetória do Nova Era e eu dentro dessa trajetória. Claro que não estive sozinha, né? Além dos meus amigos aí, que cada fase do Nova Era eu estive acompanhada de alguns, né, que se mantêm hoje, outros se afastaram, sempre com a presença de Jesus e da espiritualidade querida, dos mentores queridos, né? E, resumindo, né, muitos são novos, mas a gente tem uma história do Nova Era que, assim, começou de uma forma muito simples, né? Nós começamos, a casa se iniciou num evangelho, em uma casa, assim, um lar como o nosso. E foi de uma forma muito simples e com medo, porque quem não tem medo, né, de assumir um compromisso desse? Mas tudo foi caminhando devagar, com muita dificuldade, né? A casa mudou várias vezes de lugar, né? Essa história ela tem uma forma mais completa lá do início, lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, vocês podem ler. Mas o que eu quero falar depois disso, né? Depois dessa fundação, depois desse momento inicial que foi de muita dificuldade, o que aconteceu com o Nova Era? Como foi? Então, a gente estava aqui, os colaboradores da época, né, em 2001, isso foi em 2001, estavam levando tudo com muita dificuldade, falta de colaborador, numa casinha pequenininha lá no Jardim Colombo, né? Lá, né? Era Jardim Colombo, né? Isso. Lá para cima, lá. Um jardim lá. Isso aí. Resumiu bem. Tinha que ser ele, né? Então, tinha que ser. Então, depois, eu iniciei lá, né? Então, na verdade, quando eu fui lá, eu fui levar meu pai, que estava com uma doença degenerativa. E aí uma querida da casa, uma colaboradora, a dona Laurinha, que muitos conhecem aqui, né? É uma pessoa maravilhosa do nosso coração, que infelizmente está afastada por motivo de doença. Ela recomendou minha mãe e tal para que eu fosse levar o meu pai, porque já tinha essa assistência que a gente tem de cura. Eu fui levar.
E aí comecei a ir com o meu pai. Só que antes disso eu já frequentava uma casa, fiquei mais de 4 anos fazendo assistência numa casa. Levei meu pai só para fazer assistência para ele, fui levando lá. Começou comigo Ademar, né? Nós começamos ali juntos, a Beth. Já estavam lá alguns colaboradores que aqui estão, já vinham de lá. Depois de lá ficamos um tempo, 2002, não lembro direito o ano, nós mudamos para essa casa, que era muito diferente do que está hoje. Tá? Não tinha nada disso aqui era um matagal, era dali para lá, tinha um portão de ferro assim bem enferrujado, né? E ali não tinha cobertura, não tinha nada, então era somente a casinha mesmo. E a gente fazia aqui as nossas... Eu não fazia nada, eu só vinha receber assistência. E eles faziam, colocavam lona, foi muita dificuldade. Aí até que um dia eu estava ali aguardando, né, para fazer assistência com meu pai, e de lá de dentro, isso nem eu esperava, vieram lá e pode vir que vocês estão precisando da gente. E daí nunca mais saí de dentro dos atendimentos. E aí fiz cursos e tal, né, sempre acompanhada com os meus queridos amigos que estão por aqui. E aí, dentro da minha trajetória aqui na casa, eu sempre busquei o melhor para casa. Então, quem acompanha sabe das muitas ações que eu fiz, né, das muitas coisas que eu lutei para que a casa pudesse ter, e foi aos pouquinhos. Claro, com a ajuda de muitos que estavam comigo, e ainda estão, e outros não estão mais. E nessa trajetória a gente veio vindo, nós passamos momentos difíceis de uma época, mas há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, a casa praticamente fechar, mas insistimos, fomos crescendo, antes da pandemia a gente estava como a gente está hoje aqui, nesse pique. Veio a pandemia, tudo parou, né? E aí nós ficamos, aqueles 2 anos, como a maioria das casas religiosas, casa espírita, tudo fechado, tudo parado. Mas a nossa casa, nós mantivemos pagando aluguel durante todo esse tempo, graças a Deus, ela ficou aberta espiritualmente. E assim nós estamos vindo, ano a ano, né, crescendo, graças a Deus, em nossas atividades. Muitas dessas atividades, como eu digo para todos, são filmes que vão passando na minha mente, e aí eu vou fortalecendo, até o dia que eu falo, agora nós vamos. Porque não adianta iniciar qualquer tipo de atividade se você não tem estrutura. Então, graças a Deus e graças aos amigos queridos aí que estão, esses colaboradores que vocês veem, que estão aqui sempre conosco, e muitos outros que passaram, que são muito queridos, que a gente está hoje assim, né? Nessa família maravilhosa, de novo crescendo, se fortalecendo, os nossos trabalhos crescendo e se fortalecendo, como a nossa ação de moradores, que nós levamos anos para iniciar. Vamos só iniciar quando a gente tiver condições. Sempre falava isso. Iniciamos, é o 2º ano, né? 3º. 2º ano. Então, e assim nós vamos indo nas nossas atividades de acolhimento, de assistência e de ação social. Isso foi um resumo muito por cima de tudo, porque uma coisa eu quero deixar muito claro para todos, não é fácil. Tá? Nós estamos aqui, mas o que acontece nos bastidores, né, a dificuldade de cada colaborador, as situações difíceis que cada colaborador passa, muitas vezes para chegar aqui e conseguir estar realizando a atividade, o atendimento, é enorme. Então, é muita força de vontade, é muita fé, é muito amor a Jesus. Porque, se não for isso, é muito difícil. Então, nós estamos aqui sempre, é claro que vocês vão chegar aqui e vão ver alguém sempre com uma cara mais fechada, tal, porque todos nós temos problemas. A gente não passa um dia assim,
maravilhoso, tudo nas nuvens. Não, nós somos iguaizinho. A gente já esteve onde vocês estão aí, buscando auxílio, até o dia que a gente começou a auxiliar. Então, nós somos iguaizinhos. E as dificuldades que vocês têm, muitas vezes, para vir, nós temos igual. Mas, a gente pensa assim, se a gente não for, meu Deus, como é que vai ser? Então, vamos persistir. E a trajetória, né, por cima, resumida do Nova Era, é essa. Né? A minha participação, como eu comecei e como eu venho vindo esse tempo todo, resumindo, é isso. É muito mais, né? É muito mais profundo do que isso tudo. Né? Mas palavras não vão expressar. O que vai expressar realmente tudo isso que a gente vive aqui dentro, e não só eu, Ana Maria, como colaboradora, mas cada um dos colaboradores, são as nossas atitudes, né? As nossas ações em tudo que nós realizamos aqui, inclusive ao receber cada um de vocês. Então, essas ações é que vão mostrar exatamente o trabalho que é realizado aqui e o que a gente está se propondo a fazer. E vocês podem ter certeza que tudo, apesar das dificuldades que nós temos, apesar de muitas vezes não conseguir nem chegar aqui, porque vários são os obstáculos, a gente vem com muito amor para receber cada um, fazer o máximo que nós pudermos para cada um de vocês, assim como nós tivemos um dia. Então, esse é o trabalho do Nova Era. Essa é a trajetória que nós tivemos, e é o que eu sempre falo. O nosso trabalho é de amor, de caridade, de humildade e de simplicidade. Sempre assim. Quanto mais simples, melhor, porque Jesus era simples. E esse foi o exemplo que ele nos deixou. Para finalizar, eu vou passar agora um vídeo aqui com um texto maravilhoso, né, para vocês assistirem, mas vou deixando antes disso, porque depois nós vamos dar continuidade, eu vou deixando aqui o meu abraço a todos, né, o meu agradecimento a todos, mas principalmente o meu agradecimento a Deus, a Jesus e à espiritualidade querida, por nós estarmos mais esse ano aqui, completando 30 anos, né, que é uma data, assim, representativa. Todo ano é especial, mas 30 anos a gente faz uma homenagem especial. Que a gente possa estar muitos e muitos anos aqui. Eu espero estar muitos anos, mas na espiritualidade também vou estar por aqui, viu? Podem ter certeza. Não vou deixar ninguém em paz não, viu, Cadu? Você é mais novo, eu vou me ir primeiro, mas de lá vou estar de olho em você. Irmãos e irmãs, dando sequência aos preparativos de comemoração dos 30 anos da nossa casinha, hoje finalizamos a pintura do muro da frente. Além de um marco para nós, também será um marco para o bairro. Nesta obra, celebramos a jornada espiritual que une céu e terra. Em primeiro plano, Jesus, o Mestre por excelência, nos guia com seu olhar sereno e amoroso. Ao seu lado, Maria, a mãe de todos nós, nos acolhe com sua ternura e compaixão. A seguir, encontramos Meimei, Bezerra de Menezes e Chico Xavier, pilares da caridade, da mensagem cristã no Espiritismo e mentores da casa. Meimei com sua doçura e dedicação. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, exemplo de humildade e serviço ao próximo. E Chico Xavier, o mensageiro da paz, cuja vida foi um testemunho de amor e fraternidade. As imagens dos personagens, em preto e branco, destacam-se sobre um fundo verde, simbolizando a esperança e a renovação. O estilo do grafite, com seus traços vibrantes e expressivos, traz uma energia única à obra. O grafite, como forma de arte urbana, é uma linguagem que transcende barreiras, comunicando-se diretamente com o público de maneira visceral e impactante. Nesta obra, os traços do grafite não apenas dão movimento e profundidade, mas também representam a dinâmica da vida espiritual,
em constante transformação e evolução. O fundo verde, com seus tons variados e texturas, remete à natureza e à vida, enquanto os traços do grafite adicionam uma camada de modernidade e conexão com o contemporâneo. Essa combinação de elementos tradicionais e modernos reflete a essência da mensagem espírita, uma doutrina que, embora enraizada em valores eternos, está sempre em diálogo com o presente e o futuro. Esta arte é um convite à reflexão, à fé e à prática do bem. Que cada olhar sobre este mural inspire em nós a busca por um mundo mais justo, amoroso e espiritualizado. Bom, gente, esse texto ele foi feito logo que encerrou o grafite lá na frente, a pintura, né? Então, nós publicamos ele nas redes sociais. E como hoje nós estamos iniciando, né, um mês de homenagem à Nova Era, esse texto ele traz exatamente o que representa a pintura. Então, quis apresentar a vocês para que vocês tenham a consciência e o conhecimento de que não é só uma pintura. Ela tem uma representatividade muito grande em tudo aquilo que foi dito, certo? E eu achei muito importante que vocês soubessem, e cada vez que vocês olharem para aquela pintura, vocês sentissem a força da espiritualidade e o que ela representa para cada um de nós. E assim, então, nós encerramos no dia de hoje aí a nossa homenagem, que vai ser tudo muito simples, né? Vai ser assim, a gente falando no improviso, porque eu falei no improviso mesmo. E agora nós vamos dar sequência, convidando a nossa querida Devanir para fazer nossas vibrações. E em seguida, a Magali para fazer o encerramento e o passo coletivo. Pode vir, Devanir. Beijo a todos, hein? Fiquem com Deus. Nessa sintonia com Jesus, com Maria, com toda a espiritualidade aqui presente, vamos ao momento importante da nossa tarefa, que são as vibrações. Vamos vibrar com todo o coração, com toda a nossa mente positiva para o dia de hoje, em especial para o Nova Era. Essa casa que nos abriga com muito calor e carinho há muitos anos. Vamos vibrar por este universo, pela família universal, aquela que fazemos parte, aonde cada um de nós vem colocando o que há de melhor, para que possamos cumprir a nossa tarefa nesta encarnação. Vamos vibrar por todas as famílias, para que o Evangelho esteja presente em todos os momentos, que ele não seja só lido, mas também praticado. Vamos vibrar pelos que se dizem não ser nossos amigos. Vamos sempre imaginar para eles uma união, um sentimento de concórdia e união. Vamos vibrar por todas as crianças, por todos os idosos, para que sejam sempre acolhidos. E vibrar também por toda a mocidade, para que ela apresente sempre um futuro melhor a essa nação, a esse mundo. Vamos vibrar por todas as pessoas que foram colocadas nomes em nossas caixinhas de vibrações, tanto encarnados como desencarnados. Que tudo que for desejado, dentro do merecimento de cada um, possa ser completado. Vamos vibrar por nós mesmos, pedindo licença, Senhor, para que possamos estar convictos do teu amor e do teu carinho por todos nós. Não só neste mundo, mas em outros mundos. Vamos deixar uma vibração no ar de carinho,
de amor, a quem a gente agora imagina, a um lugar ou uma pessoa, que nós possamos emanar essa energia, nos silenciando. Vamos vibrar por todos aqueles que colocaram suas águas, que ela pode ser fluidificada, que ela possa ser fluidificada em carinho, em cura. Que assim seja. Graças a Deus. Continuando em sintonia, agora nós vamos abrir nossa mente e nosso coração com muita confiança para que possamos receber o passe coletivo. Então, assim, vamos fechando nossos olhos materiais. Vamos sentindo a presença de um amigo espiritual à nossa frente. Esse amigo espiritual vai agora esparramando sobre nós energias de higienização e de limpeza. Essas energias vão adentrando o nosso corpo físico, atingindo cada mínima parte deste corpo, retirando as impurezas, as energias negativas, os miasmas, purificando cada parte. Vamos nos sentindo mais leves. E agora, esse amigo espiritual vai nos envolvendo energias de cura e de refazimento, de calma, tranquilidade. Essa energia vai atingindo nosso corpo físico e espiritual. Vai chegando a cada órgão de nosso corpo físico, até as nossas células, reestruturando-as, organizando-as. E vamos nos sentindo assim melhor. Vamos pensando agora em qualquer dor ou doença que tenhamos, para que Ele possa tratá-la. E assim vamos agradecendo este amigo espiritual que cuidou da gente. Vamos nos sentindo melhor. E vamos assim agradecendo a Deus, Pai Criador, por todas as maravilhas que criastes. A Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho de luz, de amor, que sempre nos orienta o caminho certo a seguir. E vamos agradecendo a toda a espiritualidade que nos intuiu para que pudéssemos absorver aqui os ensinamentos dessa noite e que possamos assim sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. E desta forma vamos agora encerrando esta etapa dos trabalhos da noite. Que assim seja, graças a Deus.